Agora, ontem eu estava me lembrando de você, porque eu estava vendo que... Estava vendo até no site do Santos, na página do Santos, que ontem fez 29 anos, morte do Toninho Guerreiro. Não, mas não é ter Guerreiro. Toninho, não, o próprio Santos está se referindo a ele assim, porque depois virou marca, né? O Santos era só Toninho, ele e o Batista vieram do Noroeste. Isso. Ele virou Guerreiro no São Paulo, porque o São Paulo tinha um ponto esquerda chamado Toninho II. E aí ele virou Guerreiro. Reserva do Paraná. E aí ele virou Toninho Guerreiro. No Santos era só Toninho. Aliás, eu queria saber quem foi o jornalista ou o diretor que batizou brilhantemente o Toninho, Antônio Ferreira, de Toninho Guerreiro. Eu acho que foi jornalista. Isso deve ter sido jornalista. Mas você sabe que ali tem alguns dados interessantes, né? O primeiro jogo do Toninho com a camisa do Santos foi naquele famoso Vasco e Santos 2-2, que contam o Pelé 2-0 pro Vasco, o Pelé no finalzinho faz 2 gols, empata, pega a bola, entrega pro Fontana e faz aquele gracejo. O Fontana ficou o jogo inteiro. Ô Brito, cadê aquele tal Pelé? Não veio hoje? O Brito contou aqui, e ele descia o pau no Pelé mesmo. O Fontana batia a botina. Batia bastante. O primeiro campeão mundial do Brasil, de 70, a morrer. Jogando pelada nas praias de Vitória, infartou, não tinha o desfibrilador. Depois foi o Everaldo, né? Depois foi o Everaldo, saindo de um posto de gasolina na Grande Porto Alegre, a bordo do seu Dodge Dart. E ele entrou, não olhou direito, veio um caminhão e passou por cima. Fontana, que era capixaba, né? Ele jogou ali rapidamente no Rio Branco, Vitória e tal, foi pro Vasco e fez essa famosa dupla com o Brito. Eles passaram ali praticamente 8 anos juntos ali, né? Porque o Brito tinha sido emprestado pro Inter e voltou pro Vasco, mas moleque. Jogaram juntos no Cruzeiro, né? Só que o Brito ficou só um ano no Cruzeiro. O Brito foi emprestado sim pro Inter, mas não existia Fontana ainda. Não. O Fontana estava vindo do futebol capixaba para o Vasco da Gama. Então foi nesse jogo que o Toninho estreou, entrando no lugar do Pagão, no segundo tempo. Interessante, né, Milton, que eu estava pensando aqui quantos negócios Santos e São Paulo fizeram. Esses dois, inclusive, né? Porque o Pagão foi do Santos para São Paulo, o Toninho foi do Santos para São Paulo. Aliás, Toninho, que ganhou 5 paulistas seguidos, um negócio absurdo, porque ele foi tricampeão com o Santos, veio para São Paulo na fila. 67, 68, 69, 70, 71. O Santos vendeu por 800 mil cruzeiros o passe dele para o São Paulo, e naquele tempo tinha um negócio de 15%, ele tinha direito a 120. Isso? 15%, 120 mil reais. Eu entrevistei, tem entrevista aqui que eu fiz na minha antiga emissora, e tem essa gravação aqui com como é que ela chamava? Uma jornalista, Roberta. Ela deu uma entrevista e confirmou. Ele pegou o cheque dele, 120 mil reais, que o Santos deu para ele dos 15%, e deu para o Carlos Alberto Torres. Emprestou para o Carlos Alberto Torres. Então, o Toninho... Ela contou. E são vários negócios de jogadores importantes, inclusive Pagão e Toninho, pô. E o Mauro, que foi do São Paulo para o Santos, né? Aliás, o Mauro, que em 62 ganhou todos os títulos, né? Os jogadores do Santos ganharam Paulista, Brasileiro, Libertadores, Rio, Mundial, São Paulo. E ainda foi campeão do mundo. Não, brasileiro. Não, tinha Rio São Paulo. Tinha o Rio São Paulo, mas ganhou o brasileiro, Taça Brasil. Ganhou até o Campeonato de Aspirante. E ganhou na Copa do Mundo ainda. O Mauro ainda foi campeão do mundo. Ele, Pelé, Coutinho e Pepe, Zito. Coutinho e Pepe se machucaram, não jogaram, o Pelé machucou no segundo jogo. Então aquele ano o Santos ganhou tudo, inclusive foi o ano do mais célebre jogo daquele time que foi contra o Benfica, né? Lá na Luz. 5-2. Agora, Milton, aí você teve Mauro, Pagão, Toninho, Nelsinho Batista, Gilberto Sorriso, Serginho Chulapa, Pita, que você conversou. Zete, Zé Sérgio, Humberto, foi até na troca com o Pita, né? E o Chulapa é impressionante, porque o Chulapa ele arrebentou nos dois. César Sampaio nos dois. Sampaio já no finalzinho da vida jogou no São Paulo, né? Porque ele foi do Santos pro Palmeiras. Não. Pô, ele foi pro Palmeiras. Pro Palmeiras. No fim da carreira que ele jogou no Mas o César Sampaio começou a vida dele no esporte, no futebol de salão do São Paulo. Do São Paulo. E a exemplo do Neto e do Miller,
Quem jogou nos 4 também, portanto, em Santos e São Paulo, foi o Cláudio Cristóvão Pinho. Né? O Neto jogou na Portuguesa? Não, jogou nos 4. Quem jogou na Portuguesa também foi o Miller. Né? E o Serginho só não jogou no Palmeiras. Sabe quem jogou na Portuguesa também, talvez você não saiba? Coutinho e Geraldino. 2 jogaram lá. O Coutinho passou também lá pelo time do Capelanes, né? Que agora tem H. Não, o Coutinho jogou no Atlético Paranaense. E passou por lá. Ele foi lá. Pode escrever. Não. Foi. Dorval jogou lá. Dorval, Djalma Santos, Bellini. Mas o interessante é esse negócio de Santos e São Paulo, que teve jogador bom indo de um lado pro outro. E o Serginho, ele arrebentou nos 2, né? Porque ele é o maior artilheiro até hoje da história do São Paulo. O Vecchio jogou no Santos, jogou no São Paulo. O Vecchio. E o Serginho foi o maior artilheiro da história do São Paulo, até hoje. E no Santos ele arrebentou. Ele fez um caminhão de gols no Santos. O Toninho também. Só que o Toninho no Santos fez muito mais gol. A média de gols do Toninho no Santos é impressionante. Impressionante. O campeonato de 64, o Santos tinha emprestado o Dorval pro Racing de Avejaneda, envolvido na transferência do Serras. Acho que sim. Não, mas isso foi depois. Mas ele jogou no Racing. É porque o Serras foi campeão da Libertadores com o Racing em 67. Ah, não, então em retira. Mas ele foi jogar emprestado ao Racing. E o ponta-direita do Santos no Campeonato Paulista Toninho. De 64 foi o Toninho. O ataque era Toninho, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. E lá atrás, o Santos tinha Gilmar, Ismael, Modesto, que está mal de saúde, coitado, lá em São José do Rio Pardo, Haroldo e Geraldino. E o Lima de volante, o Zito. Havia um revezamento ali, o Lima de lateral esquerdo também e tal. O Lima jogava em qualquer lugar, né? Aí depois, 64, né? O Santos contratou o Carlos Alberto. Então, Carlos Alberto, que na Taça das Nações de 64, ele foi titular da seleção brasileira. Entendeu? E em 66, e 65 ele era titular da seleção brasileira. Em 66 cortaram ele para a Copa do Mundo. Absurdo. É um absurdo. Aliás, a cena que você já contou aqui, de quando o Avelange... Ele fumando. Todo mundo olha para ele, né? Todo mundo olhou para trás. E ele tinha saído um pouquinho para fumar escondido. Entendeu? Ele pensou, vocês estão de gozação, capaz de não me levar. Levaram.